Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é como eu e passa metade do seu dia na frente do VS Code escrevendo códigos e mais códigos, eu tenho algumas dicas para lhe dar. E essas dicas na verdade são 5 extensões no VS Code que, embora simples, Peraí que eu me enrolei, me ajudam bastante no meu dia a dia quando eu estou escrevendo meus códigos. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Então a nossa primeira extensão vai ser essa aqui, a Path IntelliSense. E essa extensão, ela basicamente realiza um autocomplete no seu código quando você começa a digitar o caminho para alguma pasta ou para algum arquivo. Eu vou dar um exemplo aqui, vou criar um arquivo index.js. E aqui dentro da minha pasta source, aqui eu já criei um setup inicial. Iniciei um package JSON e instalei algumas bibliotecas que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo. E aí beleza, dentro do meu index.js, digamos que dentro dele eu quero acessar uma pasta, um arquivo, melhor dizendo, que está aqui dentro da minha pasta source. Aqui dentro da minha pasta source eu vou criar uma pasta chamada módulos. Deixa eu escrever em inglês para ficar modules. E dentro dela eu vou botar plugins. Então, um exemplo, dentro de plugins eu vou colocar, por exemplo, plugin 1. Ok, e agora dentro do meu index, digamos que eu vou importar esse plugin 1 e eu quero acessar ele. Então primeiro eu tenho que acessar a pasta src, depois a pasta modules e depois a pasta plugins. É só aí ter acesso ao meu plugin 1.js. Se eu for fazer isso em cada arquivo, digamos que eu tenho um projeto enorme com várias pastas e subpastas, se eu for fazer isso para cada arquivo vai demorar bastante. E eu tenho uma chance enorme de errar, de escrever alguma coisa errada, de esquecer uma barra, de esquecer alguma pasta. Então para isso a gente tem essa extensão aqui, Path IntelliSense. Eu vou habilitar ela e eu vou reescrever tudo isso aqui. E você vai ver agora que ela vai autocompletar, vai facilitar bastante a minha vida. Aqui é src, modules, plugins e o plugin.js. Ou seja, uma coisa que eu demorei alguns segundos aqui eu fiz quase que instantâneo. E aqui no plugin, por exemplo, eu também consigo acessar o meu index, tá lá fora. Aqui no ponto barra, eu vou voltando até chegar no index.js. Então, é uma extensão que facilita bastante nessa questão aqui de acessar outras pastas e outros arquivos. E a próxima extensão aqui da nossa lista é a Color Highlight. Essa extensão, basicamente, ela vai destacar os códigos de cores presentes no seu código, como RGB, hexadecimal e etc. Ou seja, eu vou explicar aqui e já vou mostrar para ficar mais fácil. Eu criei um arquivo style.css e aqui eu vou colorizar o body, por exemplo. Vou botar um background color e eu vou colocar aqui um hexadecimal aleatório. Opa, teve um hexadecimal aleatório aqui. Pronto, aqui foi um vermelho. E aí você pode ver que o vermelhinho ficou aqui um quadradinho pequeno. E digamos que eu tenho várias linhas de CSS. Se, por exemplo, eu quero identificar um componente pela cor dele e eu quisesse achar esse vermelho, ia ser um pouco complicado, por causa que é apenas um quadradinho ali no código. Eu ia ter que procurar bastante. E aqui, já saindo do CSS e indo para o JavaScript, se a gente usa aquela biblioteca do Styled Components, fica um pouco mais complicado. Eu vou criar aqui um componente rápido, para a gente não perder muito tempo. Aqui eu tenho a div, eu vou fazer a mesma coisa, background, color, vou pegar aqui a mesma esquema de cor. E aqui no Styled Components a gente nem tem acesso à cor, a gente só vai ter acesso ao código hexadecimal. E aqui a gente habilitando a nossa extensão e vindo aqui, você vê que todo o código ficou com o fundo da cor dele, ou seja, tudo isso aqui ficou vermelho. Então facilita melhor na hora de identificar e de encontrar. E outro detalhe é que se você olhar aqui no scroll, ficou vermelho, ou seja, eu também consigo identificar a cor olhando aqui no scroll. Vou dar outro exemplo. Deixa eu repetir isso aqui mais aqui embaixo. Você vê que agora aqui no scroll tem dois cantos vermelhos. Deixa eu mudar um pouquinho essa cor aqui. Aqui, pronto. Você vê aqui no scroll, eu tenho um branco e um vermelho. E aqui também fica bem nítido para identificar. E aqui no Styled Components a mesma coisa. O meu vermelho agora está bem destacado aqui. Então eu consigo achar com mais facilidade o meu código de cor no código. E a terceira extensão aqui da nossa lista é a Bracket Pair Colorize 2. Que é a segunda versão dessa extensão. Que é bem conhecida. Você pode ver aqui pelo número de downloads. Mais de 3 milhões. E basicamente o que essa extensão faz é colorizar a abertura e o fechamento de parênteses, colchetes, chaves. Eu vou exemplificar aqui. Eu
Ela tá desabilitada, isso. Digamos que eu tô programando e aí eu abro durante o meu código várias chaves, colchetes, parênteses, colchetes, dentro do colchete, quer dizer, colchete, dentro do colchete eu coloco uma chave, e aí eu coloco outro colchete, e aí eu abro uma chave novamente. E aqui sem colorização, talvez fique um pouco difícil de identificar onde está sendo a abertura, onde está sendo o fechamento do bloco aqui, né? E com a extensão, isso aqui muda. Ela fica colorizada, o que facilita bastante. Eu sei que aqui essa chavezinha azul, ela vai fechar com outra chavezinha azul. Essa verde com outra verde. Esse colchete laranja com esse colchete laranja. As cores facilitam bastante a nossa vida aqui na hora de encontrar a abertura e o fechamento. E outra coisa dessa extensão é que ela tem opções customizáveis. Ou seja, eu posso definir quais cores vai aparecer nos meus colchetes, nas minhas chaves, quais a sequência de cores. No meu você pode ver que eu tenho um azul, um verde, laranja e depois rosa. Você pode definir a cor que você quiser, na sequência que você quiser. Você também pode definir uma cor caso tenha algum erro. Por exemplo, como eu fechei a chave aqui, essa chave aqui ficou sem uma abertura, ou seja, ela está fechando algo que nem está sendo aberto. É um pouco confuso. Mas resumindo, tá com erro. Essa chave aqui não tá fazendo nada no meu código, ela só tá solta. Então ela fica vermelha. E aí você também pode definir essa cor de erro, ou seja, totalmente customizável. Você também pode, assim como a extensão das cores, você pode visualizar a abertura e o fechamento, tanto por aqui, por esses ícones, como pelos ícones aqui do scroll. Você vê aqui no scroll também tem uma colorização que facilita. E a nossa quarta e penúltima extensão é a VS Code Styled Components. Essa extensão, ela altera um pouco o esquema de cores do nosso CSS dentro de um arquivo JavaScript, né? Que é o nosso Styled Components. Eu vou exemplificar aqui, para ficar mais fácil. Vou importar o Styled. Então, Styled Components. Eu vou criar uma div mesmo. Styled.div. E aí eu vou passar meu CSS aqui. Vou escrever aqui um background color. Então branco. A cor vermelha. Não, a cor vou colocar o preto aqui. Vou colocar um display flex, só de exemplo. E aí tem a minha extensão habilitada. Esse CSS fica na colorização de um string, ou seja, ele fica nessa colorização amarela. E aí fica um pouco difícil de você identificar erros de sintaxe no CSS. Por exemplo, essa propriedade aqui, background color, se eu tirar o hífen, ela fica errada. Porém, eu não consigo identificar isso aqui. Eu consigo identificar, mas num código grande eu teria dificuldade. Digamos que o display flex, eu esqueci esses dois pontos aqui, por exemplo. E então essa extensão aqui do Styled Components, ele deixa o meu CSS aqui no arquivo JavaScript igual como seria num arquivo CSS. E aí eu consigo identificar, por exemplo, o background color aqui tá com uma colorização diferente dos outros. Ou seja, ele deve estar errado. Então quando eu coloco aqui o hífen, ele volta para ficar aquele azulzinho. O display flex também, quando eu ajeito os dois pontos, o flex agora assume uma colorização diferente, uma colorização de constante. Se eu esquecer também aqui uma palavra errada no flex, ele também não assume uma coloração, o que indica que tem algo um pouco errado. Talvez não, mas nesse caso tem. E aí facilita bastante a nossa vida aqui no Styled Components, porque é como se a gente literalmente estivesse num arquivo CSS. Então evita aí de cometer alguns erros. E por último, e não menos importante, temos aqui nossas extensões e temas de ícone no VS Code. Apesar de a função dessas extensões serem puramente estética, apenas alterando a cor do código ou disponibilizando ícones diferentes aqui para nossas pastas, para nossos arquivos, elas também são úteis em questão de produtividade. Como você me pergunta? Por exemplo, eu estou bastante adaptado a esse tema aqui, OM-Theme, que é uma espécie de Drácula um pouco mais escuro. E uso também para estilizar os temas essa extensão aqui, Material Icon Theme. E como é que isso me ajuda? Por exemplo, no arquivo JavaScript, eu sei que uma palavra dessa colorização mais rosa é uma palavra reservada da linguagem. Aqui uma colorização amarela é uma string. Quando eu tenho
essa palavra aqui em roxo, eu sei que se trata de uma constante, um valor imutável. Se eu declarar uma função, por exemplo, contador, ela ficou verde. Eu sei que isso aqui é uma função. Pela cor, porque eu sei que eu tenho um nome function aqui, mas se eu usar ela aqui em outro local do código, ela já assume a colorização verde, ou seja, eu sei que isso aqui se trata de uma função. Apesar de ser simples, é algo que acaba lhe ajudando, é você saber identificar e se adaptar ao tema. Já a questão aqui das cores, das cores não, dos ícones, as pastas assumem também uma colorização diferente. Por exemplo, digamos que eu tenho uma pasta chamada errors, e nela eu guardo arquivos que vão tratar erros. A pasta assume uma colorização vermelha e um íconezinho aqui, um íconezinho de erro. Se eu criar uma pasta, por exemplo, repositories. Acabei criando um arquivo. Vou apagar o arquivo. Aqui, pasta repositories, ela também assume uma coloração. Se dentro de repositories eu vou agora criar um arquivo config.json. Você vê que agora eu tenho um ícone para esse arquivo diferente. Ou seja, só pelo ícone eu já sei que isso aqui é um JSON, eu sei que isso aqui é um JavaScript, eu sei que essa minha pasta é verdinha, a minha de repositories, então eu consigo identificar ela um pouco mais rápido. Eu vou abrir aqui um repositório com várias pastas, vários arquivos, para você ver como fica mais fácil de identificar. Então, esse é o repositório que eu tinha dito, foi um projeto que eu fiz, e aqui você vê que todas as pastas estão colorizadas, pasta de testes, vários arquivos aqui do slint, arquivos do gitignore, config.json aqui também, tem até um ícone diferente porque é para as configs do TypeScript. E aqui as pastas também, tem a pasta do GitHub, que tem as pipelines, tem aqui pasta de infra, com config, database, os routers aqui. Então as cores das pastas acabam auxiliando um pouco na hora de desenvolver, na hora de quando você quer acessar algo, a parte de teste, por exemplo, meu olho já identifica que esse azul, já sei que é os testes. Aqui eu já sei que o domain e o infra tem uma colorização vermelha e você vai se adaptando com o tempo. Então, é basicamente isso, é você se adaptar ao tema, a extensão de ícones e de tema que você usa. E essas foram as 5 extensões úteis que eu uso no meu VS Code, sugeridas para você também utilizar no seu. Se alguma delas você ainda não conhecia, deixa aqui nos comentários. E se você já conhecia alguma e já utilizava, deixa aqui também nos comentários alguma outra sugestão de extensão, uma nova extensão, para que a gente possa trazer num vídeo futuro. E por hoje é só, galera, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá uma força, dá um like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber os nossos próximos conteúdos. Um abraço e valeu!